Fala galera do canal do Motley Alvinegro, bom dia, aqui é o Alisson, trazendo mais um vídeo para vocês, um vídeo ainda bem chateado com o que aconteceu ontem na eliminação pro Bahia na Copa do Nordeste, não pela eliminação em si, mas pela forma que fomos eliminados, com erro individual, tá? E aí eu tava refletindo, né? Quais são, quais são os ensinamentos para o restante do ano? Temos ainda 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Uma rodada atrasada contra o Fluminense e às 18 do retorno. E quais são os ensinamentos que ficam para esse elenco e para a diretoria para o restante da temporada? Então, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, manda para os amigos, ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui no canal do Motley Alvinegro. Quem quiser ir além, tem um Live Pix, tem um Pix, tem um Live Pix do outro lado. Aqui embaixo também tem chave Pix e você pode se tornar membro ou se você quiser fazer uma doação, tem um superchat que também fortalece a produção do conteúdo que é feito aqui. Vamos lá, cara. Eu acho que o primeiro ponto que eu acho que isso deve ser feito, né? Primeiro ponto que nós precisamos ver é analisar todo o contexto de temporada e como nós perdemos os jogos, sabe? O Ceará ele já tem a sua maneira de jogar e a gente vai falar sobre isso já já. Mas nosso time, ele sempre as derrotas do Ceará elas são mais doloridas. Por quê? Ou porque o time joga muito mal, ou porque o time defende bem e não ataca bem. Ontem não, antes de ontem eu fiz uma live lá com o produtor de conteúdo do Bahia, ele falou, qual o perigo do Ceará? Eu acho que a bola parada, só. O Ceará constrói bem de pé em pé? Nem tanto. Tem os lados de campo forte, tudo bem. Mas um time que é moldado para defender, não ter velocidade para atacar, é complicado. O Ailon tem o seu valor, Pedro Henrique tem o seu valor, Galeano tem o seu valor. Mas num time que tem o ponto principal como força a defesa, o contra-ataque ele é essencial e o Ceará não tem isso. O Ceará não tem força para contra-atacar. Os pontas não conseguem chegar para finalizar as jogadas quando tem uma transição. Então a primeira coisa que nós precisamos ver é o estilo do elenco, o tipo de elenco que nós temos, né? Em meio às nossas derrotas. Jogadores que têm qualidade, pessoal. Não estou tirando a qualidade de todo mundo, não, tá? Tem jogador, todos os jogadores têm o seu valor, mas fica gritante a necessidade, né? O campo grita por velocidade. O campo grita por jogador que faça uma diferença no 1 contra 1. O Ceará não tem isso, infelizmente. Não falo com alegria isso. Isso me dói falar sobre isso. Porque se nós tivéssemos um jogador de velocidade de 1 contra 1 ontem, poderíamos ter ganho o jogo. Mas nós não tínhamos no banco. O Fernandinho lesionado. E quem tem um não tem nenhum, né? Qual é o outro driblador do elenco do time do Ceará? Galeano? Pedro Henrique? Ailon? Quem é do Ceará que é que chama atenção pelos dribles? Ninguém. Então, não ofende o adversário se não for com a bola no pé. Não ofende o adversário se for na construção de jogadas, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Analisar o elenco. Agora nós temos o Paulo Baia e o Rodriguinho. Tá. Digamos que Deus o livre, o Paulo Baia ou o Rodriguinho lesione. Qual vai ser o homem de velocidade do time? O Fernandinho já tá lesionado. Então, no meu ponto de vista, existe uma necessidade por essa posição. Não pela posição de ponta, pela característica de um velocista que tem 1 contra 1. Houve o boato que já foi cancelado pelo Del Luiz, né? Do Janecoroso. Era um jogador que tinha essa característica. Eu torço muito, faltam 11 dias para o mercado fechar, e eu torço muito que o Ceará traga mais um ponta.
E um ponta de velocidade, que puxe contra-ataque, tenha poder de 1 contra 1. Essas são as necessidades que mais gritam no Ceará hoje. Quem tem um, não tem nada. Quem tem dois, tem um. Quem tem três, tem dois. Hoje a gente só tem um Paulo Baia de velocidade. O Rodriguinho é um velocista? Não, é ágil, mas não é um velocista para puxar contra-ataque. Ok? Segundo ponto. A lateral. A lateral é um problema do Ceará há muito tempo. Eu sempre gostei muito do Nicolas. Pedi o Nicolas na época que ele jogava no Grêmio. Eu pedi o Nicolas quando ele jogava no América Mineiro. Mas uma coisa precisa ser feita pela diretoria. Uma análise crítica do elenco. Volante, o Janocelo já deu um suporte bem legal, não precisa. Zagueiros, quem sabe um. Só para ter ali, se alguém lesionar, tem um jogador ali para compor o banco. Não sei se o Lacerda é esse jogador, né? Se a diretoria não tá buscando, acredita-se que o Lacerda é esse jogador. O lateral direito, saída do Tubarão, tem 2, né? Não tem problema não. Mas na lateral esquerda só tem o Matheus Bahia e o Nicolas. E o Nicolas ontem, isso aqui eu vou falar, eu vou fazer uma análise daquilo que o Condé me mostra, tá? Quando nós vamos para uma semifinal de Copa do Nordeste, nós temos um lateral esquerdo e o treinador opta por colocar um lateral direito improvisado na esquerda, isso é grave. Então, assim, e aí eu tô falando sem analisar o jogo. E aí nós paramos para ver. O lateral direito improvisado na esquerda foi bem, se lascou todo para pegar o Ademir. Teve uma lesão e entrou um lateral esquerdo que comprometeu. Tá claro a necessidade do elenco. Se vão emprestar o Nicolas, o que vão fazer com ele, eu não sei. É um atleta do clube, o clube contratou, o clube tem a obrigação de pagar os seus salários. Eu não vou aqui falar para demitir um trabalhador, mas se ela tem que estar atenta ao mercado para trazer um reserva para o Matheus Bahia, porque eu, como torcedor, não tenho confiança no Nicolas. Não só pelo gol que ele acabou errando, mas pelas partidas que ele já fez e principalmente pela postura do treinador. Quando o treinador opta colocar o jogador fora da posição, tendo um reserva imediato, ele está falando muito. Ele está falando muito, certo? Segundo ponto. O estilo do jogo do Ceará. O Alisson, o estilo do jogo do Ceará é ruim? Não. Eu não tenho problema em jogar como o Ceará joga. Um time que baixa as linhas, que aguarda o adversário. Observação, o time cresceu com essa mudança, saindo de um 4-4-2 defensivo para um 4-1-4-1, um 5-4-1, um 3-6-1, de acordo com o momento do jogo. Será que cresceu? Foi bom. Ontem no jogo contra o Bahia, ele não veio com esse estilo, veio com outra formação, mas defensivamente o Ceará controlou bem o Bahia. Qual foi o problema? Não ter válvula de escape. Segundo problema, que é sempre falado nas lives. Quando você não tem válvula de escape, a bola vai ficar batendo e voltando. Quanto mais a bola o adversário tem, maior a chance dele fazer o gol. Entende? O time cresceu no segundo tempo, jogou bem no segundo tempo, mas por que não jogar os dois tempos iguais? Porque a impressão que passa é que traça a estratégia do primeiro tempo e depois traça uma outra estratégia. No primeiro tempo a impressão que passa, não estou falando que acontece isso, mas a impressão que passa é essa. No primeiro tempo a gente não vai atacar, no segundo tempo a gente vai começar a atacar. Porque o Ceará foi melhor que o Bahia no segundo tempo, tá? E defensivamente foi uma partida muito boa. Marlon,
Enfim, o problema do Marlon é que ele falha em lances cruciais. A falha que ele tem gera um gol para o adversário. Aí não tem como proteger o cara. Enfim. Então, quando o Condé opta por fazer esse tipo de jogo que o Ceará fez, é um jogo que não tem margem para erro. E futebol é um jogo de erro. O Ceará tem feito boas partidas defensivas falando. O Bruno Ferreira tem sido pouco ofendido. Mas os erros que acontecem custam caro. E nós, por jogarmos um futebol muito defensivo, de muita marcação, não vejo problema nisso. Mas nós deixamos de atacar. E quando nós não atacamos, nós não damos a oportunidade do adversário errar para a gente poder fazer o gol. Como é que a gente vai fazer o gol se a gente não chega ao ataque? Quando nós temos a oportunidade de transicionar, sair da defesa em velocidade para o ataque, nos falta velocidade. Entendeu? O Aylan se encaixa como um segundo atacante perfeitamente. Pedro Henrique também. Mas como ponta, dificulta o trabalho de transição. O Paulo Baia entrou contra esqueci agora. O Paulo Baia entrou e o Red Bull Bragantino. O Paulo Baia entrou e já trouxe velocidade, já criou oportunidades. Por quê? Porque tem campo. O Ceará tem campo, mas não tem campo e não tem velocidade para explorar o espaço do campo. Paulo Baia chegou e tá ótimo, tá? Tá ótimo, mas precisamos de mais jogadores. O Ceará precisa ter um time não só forte, mas um time veloz. O Condé sempre se destacou pelo time de transição, pela velocidade nos pontas. E hoje ele não tem. Não é que ele opta por não colocar, ele não tem, a não ser o Baia e o Fernandinho. Mais uma vez eu vou falar, o Rodriguinho não é um velocista. O Rodriguinho é um jogador de agilidade. Ele é rápido, mas não é o velocista que vai passar de passagem pela galera. É o cara que tem um contra um? Sim, mas é um construtor. É um ponta diferente. Nós precisamos de jogadores para auxiliar na transição. E também um reserva para o Pedro Raul. Porque o Pedro Raul não aguenta o jogo todo nessa pegada que tá. Entende? Então eu espero. Nós temos 11 dias para resolver a nossa vida no sentido de mercado da bola. Eu espero sinceramente que venha um lateral esquerdo. Eu espero sinceramente que venha um reserva para o Pedro Raul. E eu espero sinceramente que venha um ponta velocista. Velocista de um contra um, que tenha poder de quebrar a linha e criar jogadas ou finalizar jogadas. Porque o Aylan e o Pedro Henrique, nesse sentido, eles não têm essa característica. Podem criar uma jogada só? Podem criar. Ontem o Aylan sofreu uma falta, sobrou para ele, ele botou de lado, esperou o contato veio, falta. Aí Rafael Ramos vai e chuta no meio do. Tenta acertar o canto do goleiro e pega no Juba, né? Entende? Então, é por aí. Eu acho que a temporada grita e avisa muitas coisas ao Ceará, né? Avisa que a mudança de sistema tático foi positiva, avisa que nós temos defeitos na lateral esquerda, avisa que nós precisamos de velocidade, avisa que nós precisamos de um reserva para o Pedro Raul. O campo gritou muitas coisas durante toda a temporada. Agora só resta a Série A. A permanência, no mínimo a permanência. Se permanecer rápido, busca a Sul-Americana. Se permanecer rápido e fizer uma boa pontuação, fica de olho na Libertadores. O Ceará precisa disso. Tá bom? Então, deixa aí seu comentário daquilo que você traz como ensinamento desse ano para o Ceará. Só um detalhe. Acho que o Condé tem um pequeno detalhe aí nas mudanças. Demora demais para mexer. Pode mexer com 10, 15 minutos. Ele opta para mexer sempre depois dos 20, 25. Né? Então, é um detalhe que me incomoda. Apesar de não ser uma coisa prioritária, mas é um detalhezinho que me incomoda. Tem jogo que pede outro estilo de padrão e o Condé continua insistindo, né? Mas são as opções do treinador que eu preciso respeitar, né? E respeitando, a gente vai continuar fazendo as nossas críticas construtivas. Tá bom? Então é isso.
Deixe seu like, né? Também se inscreva, comente, compartilhe. Siga também aqui a Authentic, né? Nosso patrocinador aqui do canal, tá? Vou deixar o link aí, o link do Instagram e também o link da camisa Esse Nosso Amor, camisa lindíssima para você sair, né? Às vezes as namoradas reclamam que o caba só quer sair com camisa de time. Eu quero ver ela reclamar com essa camisa aí. Camisa linda, tem a história do Ceará, né? Representatividade aqui do homenagem ao título histórico de 1957, onde alguns jogadores superaram a gripe asiática e deram o título cearense que deram o título cearense em 1957, né? E a Authentic optou por trazer essa história para essa marca que é tão moderna, trazendo uma referência histórica, unindo a beleza e tudo isso mais, tá? Então siga a Authentic, não tem mais camisa P nem 3G, tem MG e GG. Tá aí o link para vocês, é só você adicionar aí no carrinho. Aqui você vai ter já a porcentagem de desconto nesse link do Muttley, tá bom? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe. Tamo junto e é isso. Que é o Alisson encerrando mais um vídeo para o canal do Muttley Alvinegro. Tamo junto, é nóis.